Seja bem-vindo ao canal Além do Poker, um canal de cursos para iniciantes no poker. Nesse módulo, nós vamos aprender a jogar o Omaha 4 cartas High-Low. Lembrando, não é um coach, somente são as regras do Omaha 4 cartas High-Low, ok? Quantas pessoas podem jogar Omaha 4 cartas High-Low? No mínimo 2 pessoas na mesa e no máximo 9 pessoas na mesa. Utilizamos um baralho de 52 cartas, contendo cartas de 2 a as dos 4 naipes: copas, espada, ouros e paus. Lembrando que o coringa não faz parte do baralho de pôquer. O pôquer é um jogo baseado em apostas. Logo, não existe pôquer sem algo para apostar. Nós utilizamos as fichas, que chamamos de stack. Na sua casa, se você for jogar com os amigos, você pode utilizar a imaginação, utilizando feijão, macarrão, alguma coisa para você apostar, ok? Lembrando que as fichas, elas são divididas em cores e cada cor possui o seu valor. Esse valor vai estar identificado nas fichas, seja numa casa de pôquer, seja num cassino, as suas fichas sempre vão estar identificadas dizendo qual valor ela tem, ok? Vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho do que é o Omaha High-Low. Se você não sabe jogar Texas Hold'em, volta lá no nosso módulo 1 que eu te ensino a jogar Texas Hold'em, ok? Se você não sabe jogar, fica bem difícil aprender o Omaha 4 cartas, principalmente o Omaha 4 cartas High-Low. Então vamos para as diferenças. No Poker Texas Hold'em, você recebe 2 cartas e você pode utilizar para fazer jogo 2 cartas da mão, 1 carta da mão ou nenhuma carta da mão, ok? No Poker Omaha 4 cartas, você recebe 4 cartas e você é obrigado a utilizar 2 cartas da sua mão e 3 cartas do bordo, ok? Sempre 2 cartas da mão e 3 cartas do bordo. No Omaha 4 cartas High-Low, você vai receber também 4 cartas, porém você pode jogar com 2, 3 ou 4 cartas da mão. Vamos tentar entender um pouquinho isso. O que é um high? O high é o jogo alto. Royal Street Flush, o full house, a sequência, a trinca, os 2 pares, o as alto. Quando você receber 4 cartas na mão, você vai utilizar 2 cartas da sua mão e 3 cartas do bordo para fazer um high, ok? Sempre 2 cartas da sua mão e 3 cartas do bordo para fazer um high. Vamos entender o que é um low. O low é um jogo baixo, é um jogo de 5 cartas de as a 8, sendo que a melhor mão do low é a sequência de as a 5. As, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma tabelinha aqui te explicando direitinho da melhor mão à pior mão do low. Então, a melhor mão, as, 2, 3, 4, 5. Depois, a segunda melhor mão, as, 2, 3, 4, 6. Preste atenção que não tem uma sequência, mas é um low, ok? Depois, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 2, 3, 4, 5, 7. E a pior mão do low, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Lembrando que é um jogo sempre formado de 5 cartas, onde você vai ter que utilizar para fazer o low 2 cartas da sua mão e 3 cartas do bordo. Aí lembra lá que eu falei que você pode utilizar 2 cartas, 3 quartas ou 4 cartas da sua mão no Omaha High-Low? Pois é, você pode utilizar das suas 4 cartas, 2 cartas para fazer o high, 2 cartas para fazer o low. Você pode utilizar 2 cartas para fazer o high e uma carta que você utilizar para o low e a mesma carta que você utilizou no high. Então, você vai utilizar 3 cartas, ok? Vamos seguir adiante para tentar entender isso. Qual é o objetivo do high-low? O objetivo de um jogo high-low é você fazer na mesma mão um jogo high e um jogo low, um jogo alto e um jogo baixo, ok? Todos os jogadores vão receber 4 cartas, as blinds vão estar estipuladas, e aí o small blind e o big blind, que são as blinds obrigatórias, vão ser estipuladas através do botão
da localização do botão, ok? Vamos para a primeira jogada de apostas no pré-flop. Eu recebi 4 cartas, as de espada, rei de copas, 2 de espada e valete de copas, ok? Vamos analisar essa mão. Eu tenho um as e um 2 de espada, que são boas cartas para que eu possa utilizar para fazer aquele low, lembra? De as a 5. E eu tenho 3 cartas boas nesse pré-flop que eu posso utilizar para fazer o high. Lembrando que eu vou utilizar sempre 2 cartas. Isso eu estou analisando as minhas cartas no pré-flop, ok? Vamos abrir um flop. Um flop. 4 de espadas, 5 de espadas e rei de ouros. Nesse caso, eu tenho apenas um par de rei nesse jogo como high. No low, eu ainda não tenho um low, mas eu tenho um projeto de low com as 2, 4 e 5, ok? E tenho um projeto também, nesse caso, de flush nuts, com as e 2 de espada para um high. Porém, até agora, eu só tenho um par de rei, ok? Vamos abrir o turn. No turn, bate um 6 de ouros. Agora, eu tenho um low. Eu já tenho um low formado. As 2, 4, 5 e 6. E de high, eu continuo tendo somente o par de rei, ok? No river, o river bate um rei de paus. Então, vamos lá. Vamos analisar a minha mão nesse river. Eu tenho um low, as 2, 4, 5 e 6, utilizando 2 cartas para o low, e um high, onde eu tenho trinca de rei com um kicker as. Vocês viram que eu utilizei a mesma carta para fazer o low e a mesma carta para fazer o high. O as de espada eu utilizei ele no low e utilizei ele no high, ok? Lembrando uma coisa muito importante, nós podemos ter um bordo sem low, somente com o high. Então, sempre que você estiver jogando um poker high-low, nesse caso, um amarra 4 cartas high-low, não necessariamente você vai ter todas as mãos high e low, ok? Você pode ter um bordo que não tem low, somente o high. Vamos dar um exemplo aqui. As mesmas cartas que eu tenho na mão, as de espada, rei de copas, 2 de espada e valete de copas. E no bordo nós temos um 5 de copas, um 10 de ouros, um 9 de ouros, um 10 de paus e um 9 de copas. Qual é o jogo que eu tenho aí? Eu só tenho um high, eu não tenho um low. E qual é o jogo high que eu tenho? Eu tenho somente um par de 10 com kicker, as e rei. Presta atenção que eu não tenho 2 pares, eu tenho somente um par de 10 com kicker, as e rei. Não existe low. Lembra, o low é de as a 8. Eu não tenho cartas para fazer um jogo de 5 cartas para ter o low. Então, nessa jogada, nessa mão, nesse bordo, eu só teria o high, ok? Quando existe o high e o low, o que acontece com as fichas? As fichas são divididas. Então, vamos supor, eu ganhei um high e o meu adversário ganhou o low. Então, eu fico com 50% do pote e o meu adversário fica com 50% do pote. Se eu ganhei a melhor mão que tiver na minha mão, é a melhor mão de high e a melhor mão de low, eu ganho 100% do pote. Se 3 jogadores estão na mão, 2 fizeram melhor mão de low e um fez melhor mão do high, o jogador que fez a melhor mão do high vai levar 50% do pote e os 2 jogadores que fizeram melhor mão do low vão levar 25% de cada um do pote, ok? Então, quando tem high e low, é dividido o pote igualmente para cada jogador que ganhar a melhor mão ou do high ou do low. Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, no módulo 5, nós iremos aprender as regras do Savvy Card Studio e o Savvy Card Study High-Low, ok?
Não esqueça de curtir, de se inscrever e compartilhar com seus amigos.